meus queridos alunos do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma das séries de Lugar de Professor e Aluno é na sala de aula, tá? E não na tela do celular. Nós sabemos muito bem disso. Galera, nós estamos aqui então para continuar, né, as nossas conversas, os nossos encontros online, digitais, tecnológicos, para falar da construção desse Brasil todo aí, todo republicano, todo cheio de nhenhenhé, e vocês pensando que a república era para todo mundo. Gente, a atividade da semana passada foi uma atividade legal, porque aí fala da abrangência da república e a gente vai percebendo que, poxa vida, a república não é para todo mundo. Simplesmente a república não é para todo mundo. A república é para os caras que idealizaram ela, só para eles, né? As minorias, elas precisam lutar para garantir os seus direitos. Nós aprendemos isso todos os dias. A democracia não é simplesmente a exercer o seu direito de voto. A democracia, ela está muito mais aprofundado o seu debate sobre ela, né? Enfim, e a democracia no Brasil, como sempre, não é de hoje que ela é desafiada por essa tal república, ou melhor, pela república não, ela é desafiada por quem está no governo dessa república, né? Nós estamos falando aqui do comecinho do século ali, da República de Café com Leite, e agora nós vamos falar de como eles pensaram na república, a tal república, que é o tema da atividade dessa semana. O que eles pensaram nessa república? O que deveria mudar no Brasil? Olha, muitas coisas já tinham acontecido, né? Abolição da escravatura, proclamação da república. E o que precisava mudar? Eles precisavam investir, né, na estrutura da capital do Brasil, que não se enganem, Rio de Janeiro na época, a capital do Brasil só vai mudar lá no governo de Juscelino Kubitschek, que vai vir para Brasília. Mas nessa época, Rio de Janeiro ainda era uma cidade que o seu centro era habitado por vários tipos de pessoas. Várias pessoas ricas, pobres, né? Várias pessoas habitavam ali o mesmo lugar. E isso mudou. A proposta da atividade de hoje é fazer comentários sobre isso, né, gente? A gente entender por que mudou tanto. Por que mudou tanto? Ok, a princípio foi-se estudado, foi-se planejado uma estrutura que levou o nome de bota para baixo. Aquelas casas feias, casarões antigos, casebres, tudo que deixava feio a visão das pessoas na capital Rio de Janeiro foi destruído, foi colocado para baixo. Mas se engana quem pensa que essa é uma ideia só de republicanos, tá? Quando Dom João VI veio para o Brasil lá em 1808, 100 anos antes, ele também fez isso. Ele queria estruturar Rio de Janeiro para ser uma nova Europa aqui no Brasil. Que bobagem! Brasil não é Europa, Brasil é do brasileiro. Ok? Nós precisamos consolidar a nossa cultura nacional e parar de ser cópia dos outros. Mas o fato é que no comecinho ali dos anos de 1900, começaram a estruturar uma cidade que seria para os brasileiros, mas para os brasileiros brancos. E ricos. Tá? Porque quem morava nesses casebres, cortiços, nesses casarões antigos, eles foram convidados a se retirar. Foram convidados a se retirar. Por que se retirar? Gente, porque agora o centro da cidade seria das pessoas que têm dinheiro. E o subúrbio, as margens, ou seja, as pessoas marginalizadas, dariam o seu jeitinho de morar em casas que eles mesmos improvisariam. E tá aí o surgimento das favelas no Rio de Janeiro. E você tá pensando aí, favela? Como assim? Esse termo favela, morro da favela, o que é isso? Galera, favela, né, vem de fava.
O nome favela vem de fava. E os morros, antes de serem habitados, eles eram cheios de árvores que davam um fruto espinhoso que chamavam de favela. Ou seja, árvores de fava. Vou colocar a foto aí para vocês verem. Esse fruto aí, que levava o nome de favela, foi o primeiro que denominou as favelas, as comunidades no Brasil. Mas este fato é curioso e triste, pois a população ali do centro do Rio de Janeiro começou então a se espalhar, deixando o centro somente para galera mais rica. Ok? É sobre isso a atividade dessa semana, né? As mudanças que fizeram na capital, Rio de Janeiro, para que a capital parecesse uma capital, para que a república parecesse uma república, e que o lema seria para todos, mas que a prática é diferente da teoria. A teoria é linda, a prática não dá a república para todo mundo, a república é para quem pode. E foi isso que o Brasil mostrou lá no comecinho do século, né? A atividade de vocês, olha aí, ó. A atividade 1. A atividade 1 tem uma foto aí do centro do Rio de Janeiro, mostrando lá no fundo o Pão de Açúcar, mostrando aqui embaixo, olha, a Avenida Rio Branco, a larga Avenida Rio Branco, né? Mostrando os prédios do Museu de Belas Artes, do Teatro Municipal, e que foram idealizados lá no Império ainda, né? Enfim, essa é só uma base para vocês fazerem atividade. Achei a atividade um tanto quanto curiosa, tá? Eles poderiam explorar um pouco mais a atividade e não colocar uma pesquisa para a gente fazer sobre as mudanças na cidade do Rio de Janeiro. Mas é claro que a gente entende que fazendo a pesquisa e vendo que foi construído ali, a gente percebe que a capital precisou mudar, e precisou mudar muito para ter esse status de cidade maravilhosa. Maravilhosa para quem pode, né? Porque os morros da favela estavam cheios de negros e ex-escravos que não tinham lugar para trabalhar, e pessoas que as casas acabaram de ser destruídas. Era assim que a República lidava, ou ainda lida com as pessoas, né? Vamos ser críticos, galera, tá? Entendo. Vamos lá, então vocês têm aí um quadro enorme, né? Escrito ano e fato ocorrido, para vocês colocarem o ano e o que aconteceu, quais as principais transformações ocorridas aí na nossa querida capital Rio de Janeiro. Claro que eu fiz uma lista aqui, né? Eu fiz o dever de casa, vocês fizeram? Eu fiz o dever de casa. E nós temos ali várias transformações, eu vou citar aqui algumas, tá? Espero que vocês acompanhem, tomara que sejam as mesmas que vocês tenham pesquisado. Como, por exemplo, em 1901 a igreja de Nossa Senhora da Candelária foi construída. Em 1902 teve a fundação do clube, né, Fluminense Futebol Clube, e dos bondes em Ipanema, a locomoção ali em Ipanema. 1903, o Cine Palácio. Em 1904 aconteceu a Revolta da Vacina. Essa revolta da vacina é um misto também de como não se deve lidar com a população. A Revolta da Vacina aconteceu em 1904 nas favelas, porque precisava-se vacinar as pessoas por conta de um surto de febre amarela que estava tendo no Brasil, mas o governo resolveu não avisar as pessoas que elas iriam ser vacinadas. E assim mandou o exército vacinar as pessoas. E a galera do exército, simpática, né? Pega todo mundo com tapinha nas costas, resolveu então obrigar as pessoas sem nenhuma informação. E aí a galera começou a tacar cadeira, muleta, mesa, quebrar carro, viraram bonde. E esse 15 de novembro de 1904 ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Simplesmente porque o governo não explicou o que estava acontecendo e o pessoal se revoltou, e com toda razão, ok? Nós temos lá também
Em 1905, os primeiros serviços de telefonia e de gás, transporte urbano de bonde, começaram a percorrer toda a cidade do Rio de Janeiro em 1905. Em 1907, teve a demolição de um hospital para a construção do Jornal da Manhã, né, um veículo para levar informação para as pessoas. Em 1912, teve a construção do túnel e de galerias subterrâneas, né, para as passagens de fios e tudo mais. Em 1912 também, a criação do mercado municipal. Em 1912 também, o Pão de Açúcar, o caminho do Pão de Açúcar. Em 1916, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Em 1918, a Faculdade Nacional de Medicina. Em 1921 foi aberto lá o espaço onde seria o aeroporto, onde veio a ser o aeroporto de Santos Dumont. Gente, algumas dessas criações que eu citei aqui têm a ver com moradia. Tem. Algumas dessas transformações têm a ver com as mudanças para o povo que não tinham condições. Ou seja, eles só destruíam e construíam e as pessoas que moravam ali iam se marginalizando. Por isso a palavra marginal não significa o começo, né? A ideia de marginal não é uma ideia de quem faz algo errado. Hoje sim, né? Mas antes, um marginalizado é quem está à margem da sociedade. E as favelas sempre foram marginalizadas por quem estava no poder. E eu acredito que ainda é marginalizado por quem está no poder. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido a proposta dessa correção. Os comentários e qualquer dúvida, me procurem. Estou lá no WhatsApp, estou no Facebook. Firmeza? Fica bem. Saudades, até a próxima.